Um determinado material possui condutividade térmica de K igual a 50. Qual a unidade de K no Sistema Internacional de Unidades com a temperatura expressa em Kelvin? Qual o valor da condutividade se a temperatura for expressa em graus Celsius? Justifique a sua resposta. Bom, a condutividade térmica ela pode ser expressa por K ou por lambda em alguns livros. Para poder responder essa questão em relação à unidade, nós temos que lembrar da equação da condutividade ou equação de Fourier, em que diz a taxa de calor é igual a menos a condutividade vezes a área vezes o gradiente de temperatura. A taxa de calor, como é que nós estamos multiplicando pela área, ela vai ser dada por watts. Se nós não estivéssemos multiplicando aqui pela área, esse aqui seria o fluxo de calor, que é o calor, a taxa de calor dividido pela área seria watts por metro quadrado. Então aqui nós temos a unidade de K, que eu vou deixar em lambda para não misturar com a temperatura em Kelvin. Então vamos deixar aqui por enquanto como um lambda, que nós queremos saber a unidade da área, que é metros quadrados, e agora a unidade do gradiente de temperatura. Nós precisamos determinar qual que é a unidade do gradiente de temperatura. É lembrar que temperatura é um escalar. Portanto, nós temos um campo de temperatura escalar, por exemplo. Vamos pensar aqui, cada ponto desse no meu meio é uma temperatura, uma medição de temperatura. Então a gente podemos fazer medições no espaço e ao longo do tempo e determinar a temperatura em determinado ponto. O que é o gradiente de temperatura? O que é esse operador aqui? Só para lembrar, esse operador é a nabla, e que na verdade é um operador, o operador del. O del ele pode ser aplicado no escalar, como esse caso aqui numa temperatura, quanto pode ser aplicado num vetor. Então, o del aplicado num escalar, ele nos dá o vetor, que é a somatória das derivadas parciais em cada uma das coordenadas do eixo. No caso aqui, fazendo em coordenadas cartesianas, a derivada parcial da temperatura em relação a x vezes o vetor unitário y, mais a derivada parcial da temperatura em relação a y vezes o vetor unitário j, mais a derivada da temperatura parcial da temperatura na direção z vezes o vetor unitário k. Esse aqui é o gradiente da temperatura. E o que ele representa? Ele representa, vamos pensar aqui, esse campo de temperatura, vamos pensar que cada curva dessa aqui é uma isotérmica. Ou seja, aqui eu tenho uma temperatura, ao longo dessa curva, uma temperatura constante T1, e ao longo dessa temperatura, uma temperatura constante T2, e aqui eu vou dizer que T2 é maior do que T1. Vamos assumir que T2 é maior do que T1. Portanto, o gradiente ele é um vetor que me dá a direção de maior crescimento do meu escalar no ponto. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho um vetor perpendicular à minha curva na direção de crescimento da minha propriedade. T1 é menor do que T1 cresce na direção de T2. Então esse vetor é o que me indica o gradiente de temperatura, que é a direção de maior crescimento da temperatura no meu meio num determinado ponto. Portanto, nós temos que pensar o quê? Pensando unidimensionalmente, nós podemos considerar, vamos pensar aqui o gradiente de temperatura só numa direção x. O gradiente de temperatura na direção x. Isso aqui nos dá o quê? Gradiente de temperatura é uma diferença de temperatura por uma unidade de espaço. Portanto, aqui, a diferença de temperatura, no caso do item A, pedindo a diferença de temperatura em Kelvin. A diferença espacial é dada em metros. Portanto,
Substituindo aqui a unidade do gradiente de temperatura, nós vamos ter Kelvin por metro, o que nos leva à unidade da condutividade, que aqui eu estou deixando em função como lambda, para não misturar com a temperatura Kelvin, em watts. Esse metro ao quadrado com metro vai cortar o quadrado, vai ficar watts por metro Kelvin. Então, a unidade da condutividade será de watts por metro Kelvin. E o item B? Qual o valor da condutividade se a temperatura for expressa em graus Celsius? Eu preciso somar esse 50. Então seria aqui 50 watts por metro Kelvin. Eu tenho que somar esse 50 com 273 para poder converter para Kelvin? Ou eu tenho que multiplicar ou dividir? O que eu preciso fazer? Aqui nós temos que entender justamente o que é o conceito do gradiente de temperatura. Então aqui o gradiente, o operador del aplicado no escalar me dá o gradiente. O gradiente ele é justamente uma diferença de temperatura por uma distância. Então ele é uma diferença de temperatura por uma distância. Eu não estou falando aqui no ponto numa temperatura absoluta. Eu estou falando numa diferença de temperatura. Aqui a gente está falando numa diferença de temperatura ao longo de uma distância. Portanto, a diferença de temperatura é a mesma para graus Celsius ou para Kelvin. Por exemplo, se eu converto, vamos supor que eu tenho dois pontos. Um ponto com a temperatura de 20 graus Celsius e um ponto com a temperatura de 30 graus Celsius. A diferença de temperatura entre esses dois pontos é de 10 graus Celsius, que também é de 10 Kelvin. Por quê? Porque 20 graus Celsius mais 273, na verdade, para ser mais preciso, 273,15 ou 16, 273,16 kelvins, e aqui 30 mais 273,16 kelvins. Portanto, quando eu faço 30 mais 273 menos 20 mais 273, o fator de conversão de graus Celsius para Kelvin desaparece e a diferença de temperatura é igual para graus Celsius ou para Kelvin. Portanto, o item B, nós podemos dizer que a diferença, a unidade de K, ou K expresso em 50 watts por metro Kelvin, que também é igual a 50 watts por metro graus Celsius. Porque aqui eu estou falando em diferença de temperatura.